Ah, agora Ah! sim. Tá me dando um Então, desespero. vem cá, tu não fez a live? Tu que puxou a live que tu fez? Não, não puxei, mas sempre aparece ali Ah, solicitação hoje não para apareceu. participar e não participei, não Que apareceu. louco. Mas nós somos Meu mais Deus, fortes. que desespero! A menina não me aceita para falar. Bom dia, Leca Bom Zappellini. dia, bom dia. Tudo bem? Tudo. Só tá pessoas que não são mães aqui esse horário hoje, né? Não, mas o Dia das Mães é só meio-dia, é hora do almoço. Ah, tá. Começa a partir de meio-dia, Dia das Mães. Ah, tá. Leca, muito obrigada por você aceitar esse Obrigada. convite. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você. Tem que matar um pouco a saudade, né? Então tem É que ser coisa, por live. conversas que a gente faz paralelo, a gente vai É agora tipo estar isso. oficializando numa live de domingo. É um bate-papo mesmo com gente assistindo, né? É tipo É. isso mesmo. É, vamos começar então. Cara, Leca, para quem não te conhece, eu queria muito que você explicasse. A gente vai falar de movimento cognição de cidade, né? É, você fala muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso. Mas para quem não te conhece, conta aí quem é a Leca Zappellini e como é que esse tema veio à tona na sua vida, como é que você vê a importância disso? Tá. Primeiro eu quero te perguntar se tu tá me ouvindo bem, porque eu não tô com fone, Tô. mas tá meio em silêncio. Pode ser que role uns cachorros latindo, mas tá tudo bem, né? Ah, se rolar cachorro latino não é live quarentena, mas Tá. tá ótimo. Então, como que o assunto cognição veio na minha vida, né? Veio parar na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e curiosa. E eu lembro que quando eu fui colocar lá no vestibular o que eu ia prestar no vestibular, eu pensei, não consegui decidir. Eu tive que escolher duas coisas. E eu cursei por um tempo a faculdade de psicologia e fisioterapia juntas. Aí depois, quando começaram os estágios, aí eu tive que parar uma, continuar e depois retornar a outra, né? Mas eu lembro que quando eu cheguei no primeiro dia no curso do Pablo, em 2014, e quando eu me apresentei, eu falei assim para ele que eu procurava algumas respostas na psicologia que eu não encontrei, e procurava algumas respostas na fisioterapia que eu tinha encontrado menos ainda. Nossa, que E, responsabilidade. e que aí eu seguia estudando, experimentando e explorando e associando e tal. Não que agora eu tenha encontrado as respostas, também não encontrei. Mas eu acho que com os estudos da biologia evolutiva, da neuropsicologia, da psicologia evolutiva, tem me guiado um pouco, né? E Uhum. eu comecei a me interessar mais pelos estudos da cognição. Eu trabalho também na prefeitura, num centro chamado Centro de Atenção à Terceira Idade, que é um nome que eu nem gosto, porque eu acho que terceira idade já caiu em desuso, assim. Mas é um local onde circula uma média de 1.000 idosos. Eles Nossa. são divididos por tem várias atividades que são ofertadas lá, né? Uhum. E aí a professora Silvia Pacias, neurocientista, foi minha professora na UDESC. Ela entrou em contato comigo para a gente desenvolver um projeto de extensão. E o nome do projeto era Cognição e Motricidade. Uhum. Então, é uma parceria que a gente estabeleceu por 11 anos, acho que foram 11 anos, ali entre a Universidade do Estado e a Prefeitura. Uhum. E como que funcionavam as nossas atividades? O objetivo era trabalhar a estimulação cognitiva e motora com os grupos de idosos que frequentavam ali com a gente, né? E a gente dividia as atividades em, num primeiro momento, fazia as atividades cognitivas, exercícios clássicos, os idosos sentadinhos ali, respondendo, os nossos exercícios que a gente propunha com os manuais e tal, e depois a gente dizia, bom, agora vamos para a estimulação motora. Então a gente dividia essas duas coisas. Uhum. E eu achava que estava bombando, que isso era super certo. Aí, em 2010, eu tive uma oportunidade de ir para a Espanha. Eu ganhei uma bolsa de estudo para um curso chamado Intervenção Cognitiva no Envelhecimento.
E aí eu voltei, sim, super empolgada, cheia de protocolos de avaliação e como fazer as funções, as intervenções das funções baseadas nas funções cognitivas. A gente começou a avaliar os idosos de outra maneira, de forma até que esse projeto de extensão, por um tempo, ele também ficou um projeto de pesquisa. Mas eu sempre ficava intrigada com o fato de por que eu tinha que separar a estimulação cognitiva da estimulação motora. Isso era uma coisa que me intrigava muito, assim. E aí era a pergunta que eu fazia, se o movimento é considerado um comportamento humano, e será que não tem milhões de componentes cognitivos envolvidos no movimento? Será que através do movimento a gente também não pode estar estimulando as funções cognitivas? Então foi um pouco essa história que daí desde 2011 a gente vem reformulando. O projeto acabou, mas até hoje eu trabalho em conjunto com a Josi, que é uma profissional de educação física, que é minha dupla, minha parceirona, assim. Então a gente está até hoje tentando melhorar essas intervenções nesses grupos de idosos que a gente tem, que foi mudando ao longo do tempo um pouco a cara, mas essa tem sido a nossa pesquisa com eles, né? O nosso trabalho. Legal. Oleca, e tem mais algumas pessoas, vocês conhecem algumas pessoas fazendo isso? Não É mesmo? conheço. Eu cheguei a tentar conversar, tanto no âmbito público quanto no privado. O que eu encontro são muitos profissionais neuropsicólogos trabalhando com, eles até chamam de reabilitação cognitiva. O nosso enfoque lá, ele é um enfoque muito preventivo, muito de proteção básica, que a gente chama, né? Aham. Mas tem muitos neuropsicólogos que trabalham com a reabilitação cognitiva de pessoas que tiveram algum comprometimento, declínio e tal. Geralmente com idosos, tem aumentado muito também esse número com idosos, mas não só, pode ser com crianças e tal. Mas isso de tentar pensar o movimento como também um potencial para o estímulo das funções cognitivas, eu não encontro, assim. Até tem algumas pessoas que têm feito pesquisas com dupla tarefa, que seria enquanto a pessoa está fazendo uma tarefa motora, sei lá, bicicleta estacionária, e ela vai respondendo perguntas cognitivas, por exemplo, cálculos, ou charadinhas, ou complete as frases, que são perguntas mais semânticas e tal, ou perguntas que são relacionadas a treino de memória. Mas isso é considerado dupla tarefa e não é a proposta que eu tenho apresentado nos grupos, que seria na hora que a gente está fazendo o movimento, a gente também colocar uma demanda cognitiva no mesmo momento. Entendi. E tem resultados que estão sendo bons? Sim, a gente não tem né? A gente não fez pesquisa nisso, eu não posso falar em termos científicos, né? Eu não tenho dados assim. Ninguém nunca foi fazer pesquisa com a gente lá, eu não tenho tempo para fazer essa pesquisa. Mas... Vou fazer uma campanha então para isso. Me ajuda aí, gente. Mas o que acontece é que a gente sim aplica um rastreio cognitivo, que é o Mini-Mental no começo, outros testes, o Trail Making, o teste do relógio. Então a gente faz uns testes de rastreios cognitivos. O IPA, que é o instrumento que a gente usa como atividade física de avaliação, que a gente critica, mas ele acaba sendo também meio que universal, né? Um padrão usado. Então a gente faz antes e depois, mas isso não é para fins de pesquisa, isso é para fins de controle meu e da Josi, para a gente ver se tem dado certo as intervenções. E aí, assim, a gente tem grupos diferentes em diferentes comunidades, então cada grupo tem uma particularidade, assim, tem grupos super longevos, mas pessoas que têm uma característica ativa já por natureza, porque são mais bairros que estão localizados em situações de campo, de fazenda e tal. Outros bairros com uma vulnerabilidade econômica gigantesca, onde as pessoas não têm nem alfabetização, então é outra forma de intervenção, é outra característica que os grupos vão se formando. Cara, bem legal, variado mesmo. Então a gente faz isso mais como um controle para o acompanhamento nosso. Nossa, que legal, hein? Dá para umas pesquisas bem legais, né, Oleca? Tá. Bem legal mesmo. Daqui a pouco vai ter um TED, né, Casa Perini.
Vamos. Hashtag pesquise o projeto da NECA. É, Mas explica pra gente aí, o que que é cognição? A gente está falando bastante, você tem uma definição, e principalmente, onde a cognição entra no movimento? Que relação existe? uhum. A cognição é um termo que com os avanços de todas as né? Neurofisiologia, neurociência, neurobiologia, neuropsicologia, ela tem ficado muito em uso e muito na moda, né? Aham. Grosseiramente falando, cognição vem da palavra conhecer, que seria a forma como o cérebro ele percebe, aprende, recorda e pensa. Então, as informações que a gente adquire através do aprendizado e das nossas experiências. Se a gente pegar as percepções, as nossas experiências e os nossos aspectos subjetivos enquanto ser humano, a cognição seria a habilidade de integrar todas essas informações para avaliar e interpretar o mundo. Uhum. E uma coisa que eu acho que a gente tem que considerar é porque tem uma pergunta muito também que aparece, né, Rafa, assim, onde que fica a cognição? Em que lugar que ela tá? Ela tá Uhum. em que lugar do cérebro, né? O córtex pré-frontal. E assim, ela é um conjunto de fatores, é um conjunto de funções cognitivas. Ela não tem uma casinha, um abrigo específico, né? A gente pode dizer que a cognição, sim, se a gente fosse dizer, ela estaria dentro do sistema nervoso central, dentro, né? Dentro. Aham. Mas com muita participação do sistema nervoso periférico também. Foi através dos avanços da neuroimagem que a gente conseguiu perceber que determinadas áreas do cérebro elas têm determinadas funções, né? Tanto motoras, sensitivas, enfim. Tanto que tem as mapas das áreas de Brodmann, por exemplo, o lobo frontal é reconhecido já como uma área motora, Uhum. importante para as funções executivas, para o planejamento. Os lobos temporais, como a coordenação do nosso discurso, para a memória de longo prazo, uma orientação espacial, temporal. O lobo parietal, bem importante para o nosso esquema corporal, para as gnossias. Enfim, mas assim, a gente tem que pensar que isso tudo é um caminho de via de mão dupla. Ele não é só top-down, mas ele também pode ser down-top, né? Aham. E então, respondendo assim, a cognição, ela faz parte de um conjunto de funções que funcionam como uma orquestra toda integrada. A gente didaticamente separa, mas separa para ser didático, para estudar, Sim. mas que na prática não tem como fazer isso. Aham. Inclusive, recentemente eu comecei a ler um livro que eu ainda não acabei, mas eu super recomendo, porque ele tem... o nome do livro chama Somos Nosso Cérebro. Uhum. E ele é de um psicólogo e de um filósofo. Se colocar esse título, acho que tem bastante falas do Francisco Ortega, que é o filósofo, acho que chama Café Filosófico. Acho que tem um YouTube que faz entrevistas, assim. Uhum. E aí a questão ele questiona se a gente é o nosso cérebro. Ele coloca em questionamento essa tão importância que tem dado pro lugar do cérebro, né? Ele é realmente o lugar onde forma a nossa subjetividade, a nossa identidade, os nossos processos subjetivos estão no cérebro. Então é um livro bem interessante porque ele faz um recorte também social e histórico dessa questão do cérebro, Legal. muito delicado, com muito cuidado, e eu acho que eu recomendo como uma leitura para a gente que acaba lendo muito. As nossas leituras são muito com viés biológico, Uhum. de ciências duras, né? Então, ele faz um recorte bem, bem interessante sobre isso, assim, eu acho bem legal. Eu acho que tu perguntou, Rafa, da cognição e do movimento, foi isso? Da relação, porque você teve uma experiência na psicologia, principalmente, de separar, né, o treino cognitivo e o movimento, porque você também é fisioterapeuta. E qual foi o momento que você, cara, não faz sentido? E qual é a relação que você viu que tem a cognição com o movimento? Uhum. Eu acho que foi. Eu acho, estou falando acho, porque eu não lembro exatamente o ponto que isso aconteceu, né? Aham. Teve essa volta
desse curso na Espanha que me trouxe essas questões. É, por ser curiosa e metida, querer... Não, vamos... Eu sou apaixonada pelo movimento, então eu pensei, cara, pô, eu conheço de movimento, eu tô conhecendo um pouco de neuropsicologia, será que a gente não pode juntar as duas coisas, sabe? Então, acho que isso foi uma inquietação minha. E aí, quando eu me dei conta de que, se a gente considerar o movimento humano como um comportamento, e esse comportamento humano, a gente sofre influências de fatores biológicos, sociais, culturais, emocionais, cognitivos, se tudo isso está relacionado ao movimento, então a gente pode afirmar que cognição e movimento estão intimamente relacionados. E aí, a gente pode arriscar a partir de uma premissa que movimentos são comportamentos motores intimamente relacionados com os processos cognitivos. Comecei a estudar biologia evolutiva, graças ao Pablo, quando eu conheci ele, em 2014. E aí fui me dando conta e me aproximando de alguns autores. Por exemplo, o Daniel Wolpert, que fala num dos TED deles, que eu acho que o nome do TED é a razão, acho que é a razão do cérebro, que ele fala que o cérebro evolui para o movimento. Mas depois ele começa a dar umas explicações que dá a entender que a nossa espécie, o movimento e o desenvolvimento cognitivo aconteceram conjuntamente. Não tem uma coisa do que veio primeiro. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E se eu pudesse destacar essa questão do movimento e da cognição, sei lá, dois autores que me clarearam um pouco mais sobre essa evolução do cérebro, essa questão evolutiva, do desenvolvimento cognitivo, o Harari e o Dalgala-Hondo, quando eles Dalgala-Hondo. Nossa, depois você me manda desenvolvimento isso, que eu cognitivo, sei. principalmente eu separei os livros aqui depois para mostrar esse Tá. Paulo Dalgala-Hondo. Tá. Depois você me manda tudo que a gente mostra pro pessoal. Tá. E ele vai falando, Rafa, da expansão do lobo frontal na nossa espécie, que está muito relacionado ao plano motor, que a gente precisou, o ambiente começou a apresentar para a gente novas necessidades de adaptação de funções motoras. Por exemplo, a gente precisou desenvolver uma nova maneira de membros de preensão, os membros inferiores precisaram se desenvolver para uma caminhada, a gente precisou ter evolutivamente uma melhor análise do ambiente para poder fazer a caça e a coleta. Então, a gente precisou resolver novos problemas. E essa complexidade, esses novos jeitos de usar as tecnologias que foram aparecendo, entende-se que encaminhou junto com essa pressão evolutiva, fez com que tivesse esse desenvolvimento cognitivo também. Entendi, legal. Oleca, e você já respondeu, meio que respondeu isso. Por que a gente deveria focar em treinar a cognição? Qual a importância disso? Tá. Acho que a resposta mais simples, curta, grossa e direta seria para a gente prevenir declínios cognitivos. Quando a gente... É igual como se a gente... Por que a gente precisa escovar os dentes? Por que a gente precisa se movimentar, né? A gente precisa treinar a cognição para prevenir os declínios cognitivos, para poder ter uma reserva cognitiva que até a gente brinca e chama de uma poupança cognitiva do nosso cérebro, né? Para a gente ter uma reserva. Oleca, e tem a ver com... Desculpa, acho que está tendo um delay, e aí a gente meio que se interrompe. E tem algo a ver com que, tipo, uma das nossas justificativas de realizar as movimentações naturais é que com os avanços da vida moderna, a gente parou.
Rafa, eu vou tirar o meu Wi-Fi, porque eu não ouvi nada que tu falou pra mim, Rafa. Eu não ouvi nada que tu falou. Será que é meu? Sim. Não sei. Tá me ouvindo agora? Tô, mas aparece um desenho assim, ah. Ah, tá. Deve Fala. estar travando. Foi? Acho que tá. Tá me ouvindo bem agora? Tô. Vamos lá. Tá me ouvindo aí, gente? Alguém tá falando que o som sumiu? Senão eu boto no Wi-Fi. Voltou, voltou. Voltou? Uma das nossas justificativas que eu estava falando para movimentação, para incluir a movimentação a natural, a usar o chão, essas coisas, é porque com os avanços tecnológicos a gente está parando de fazer. A gente pode jogar isso para cognição também? Tem alguma influência externa que está fazendo com que a gente tenha menos estímulos cognitivos? E por isso que a gente tem que reforçar, reforçar, reforçar para a gente não perder isso ao longo do tempo? Ou é só por questão de fisiologia? A gente vai perder com o avanço da idade? Não, não, acho que tem as duas coisas, Rafa. A gente perde sim com o avanço da idade. Aham. Eu acredito que para o movimento, as nossas novas formas de vida têm sido mais prejudicial do que cognitivamente, se a gente pensar. Mas Sim. a gente tem perdido muito a nossa capacidade de planejamento, de esquema corporal, de práxias com essas novas formas de vida. Então, também treinar a cognição com esse sentido que tu falou é extremamente importante. Entendi. Eu lembro que, voltando de novo a essa associação que a gente faz do treino da cognição com o movimento, né? Eu lembro de uma das experiências que eu vi lá em Madrid, de um programa da prefeitura de lá, que se chamava ECO, Estimulação Cognitiva no Ordenador, no computador. E era assim, eles faziam uma avaliação, era com idosos, faziam uma avaliação com os idosos, e das 10 às 11 tinha uma sala com 20 computadores, e o idoso A ia para o computador 1, o idoso C ia para o computador B, 4, e aí existia um treino específico para cada pessoa, né? Conforme a avaliação prévia que tinha sido feita antes com eles. Era genial, eu achava aquilo genial, assim, porque era personalizado, o computador e as ferramentas que esse mundo virtual nos dá e esses jogos nos oferecem, faziam coisas muito legais para a estimulação cognitiva deles. Mas também eu me questionava o que fazer com o movimento? Por que não treinar junto com o movimento, sabe? Eu acho que quando a gente coloca a cognição e entende a cognição dentro do movimento, a gente pode ver que a gente pode ter mais ou menos exigência cognitiva na hora que a gente está se movimentando. Sei lá, vou dar um exemplo. Correr numa pista de atletismo, que é a pista que eu corro todos os dias, teria menos exigência cognitiva do que a gente praticar uma corrida ou fazer uma trilha num terreno instável que eu não conheço, por exemplo. Né? Então, isso nos exige mais cognitivamente. Uhum. Eu posso dar uma tarefa para a pessoa se deslocar de um ponto da sala até o outro, ou de um ponto de um ambiente até o outro. E aí eu vou moldando não só como que eu posso prescrever ou aumentar um gasto energético, ou aumentar uma demanda, mas eu posso também delimitar a tarefa dando consignas, orientações, fazendo com que ela tenha que planejar aquele roteiro de um lado para o outro para encontrar um caminho mais econômico para essa solução de movimento. Sei lá, a gente fazia muito lá no projeto com a Silvia essa tarefa, né? Que eu achava muito interessante, assim, era uma sala grande e aí a gente dava 2 folhas de jornal
E eles tinham que se deslocar só pisando em cima das folhas de jornal. E a gente colocava cadeiras, objetos, como se fosse um labirinto para eles atravessarem. Primeiro a gente pedia para eles atravessarem desse jeito. Tá, eles atravessavam, achavam que tinham encontrado um caminho massa, curto, para fazer isso. Quando a gente colocava essa tarefa de que vocês vão ter que só pisar nas folhas de jornal, eles tinham necessariamente que se abaixar, pegar a folha que está livre no chão, colocar na frente e pisar na próxima folha. E assim eles iam fazendo. Com isso, eles tiveram uma demanda. Cara, eu vou ter que me abaixar demais. Eu vou ter que ser o mais econômico possível para eu não me cansar. E aí, a partir daí, eles tinham que planejar realmente uma rota mais curta para chegar do outro lado, para não se cansar. Então, isso é um exemplo da importância, eu acho, da gente treinar o cognitivo junto com o movimento. E quando tu fala dessa questão do mundo de hoje, eu vejo como uma justificativa junto com o movimento. Assim como as novas tecnologias e os novos confortos têm colocado a gente numa situação que prejudica as nossas funções de movimentação, também prejudica as nossas funções cognitivas. Então faz todo sentido você trabalhar com foco externo e imprevisibilidade, né, Leca? Além da diminuição de frequência cardíaca, maior foco e atenção, que é comprovado já que realiza, tem uma demanda cognitiva muito alta, né? Porque a pessoa vai ter que planejar movimentos e estratégias para poder realizar aquela tarefa. Sim. Quando a gente... Acho que a gente fala muito na oficina, né, Rafa? O que a gente deve considerar das funções cognitivas na hora que a gente vai prescrever movimento? Eu acho que a primeira coisa foi que eu acabei de falar, que quando a gente entende daquele aluno, paciente, cliente, que a gente entende como que a gente pode aumentar uma demanda cognitiva para ele na hora de prescrever o exercício, isso é uma coisa que a gente deve considerar. A outra coisa que a gente deve considerar é que variabilidade motora, ela está associada à variabilidade cognitiva. Então, quando a gente prescreve exercício com foco externo na tarefa, com imprevisibilidade, pode ter certeza que a gente vai aumentar a demanda cognitiva também. Então, isso é mais uma outra coisa que a gente tem que considerar. Por exemplo, da tarefa de a pessoa sentar e levantar do chão. Tu pode pedir para a pessoa, sente-se e levante do chão. Tá. Pode usar os recursos que tu quiser, quantos apoios tu quiser, e a partir daí tu vai observando como que ela faz isso. Tá, então agora tu pode dizer, vamos sentar equilibrando um objeto estável, sei lá, um livro na mão. A gente tirou um apoio. Se ela tiver que usar 4 apoios, ela já não vai conseguir porque ela está equilibrando um livro na mão. Ela vai ter que usar outras estratégias para chegar no chão. Quando a gente coloca um objeto instável, sei lá, equilibrar torres de bloquinhos de madeira, ou colocar uma bola de madeira no dorso uma bolinha de tênis no dorso da mão, a gente está adicionando o elemento da imprevisibilidade aí. E olha só que exigência cognitiva ela vai ter que ter, além do aumento da demanda das capacidades físicas, porque já começa que ela vai ter que fazer mais devagar para chegar até o chão, porque senão a bolinha vai cair. Diminuiu a velocidade, aumentou a demanda. Mas a gente coloca essa imprevisibilidade e aumenta também a demanda cognitiva. E se a gente considera isso como uma forma de prescrição, a gente pode pensar sim que a gente está também prescrevendo uma maior variabilidade cognitiva para a pessoa. Resumindo, Rafa, é entender que os sistemas de movimento eles têm que ser entendidos como sistemas complexos, que a gente vai ter uma capacidade de auto-organização, nosso corpo ele vai se auto-organizar para interagir mais efetivamente quando a gente é colocado alguma outra situação nova de movimento. E quem ajuda o corpo a fazer isso? A cognição. Ela tem um papel super importante nessa capacidade de auto-organização. Sei lá, me veio agora um exemplo de que, por exemplo, quando a gente tá cozinhando e corta o dedo indicador e sei lá, aquele corte super fininho, mas que incomoda um monte, assim, ó, que aterroriza qualquer jeito de mexer a mão.
a gente dá um jeito sem pensar, a gente vai manipular as coisas de uma maneira diferente, a gente vai usar as mãos até que aquilo se cure num período temporário de um jeito diferente, sabe? Então, Aham. é um exemplo de como a gente pode usar essa auto-organização dos nossos sistemas complexos que tem a ver com o movimento cognição. E, Oleca, quando a gente vai prescrever, né, o movimento, prescrever, educação física, fisioterapia, estou falando do movimento. Tá? O que a gente deve considerar sobre essas funções cognitivas? Tem algo que eu. Desculpa, te cortei. Já entendeu, né? Em que sentido, Rafa? Considerar em que sentido? Existem várias formas de você treinar funções. Tem várias funções, né? Cognição tem várias funções. Você falou algumas Uhum. aí. Existe alguma coisa que a gente precisa meio que. Alguma que perde mais, dá ênfase em alguma? Alguma coisa a gente tem que pensar? Executiva é uma coisa que as pessoas perdem muito e é muito necessário para a vida. Então eu tenho que, como se tivesse uma hierarquia, Leca. É difícil a gente separar, mas eu queria muito que você falasse um pouquinho das funções, que você falou várias funções cognitivas aí e Tá. nós não aprofundamos um pouquinho. Eu acho que o que a gente deve considerar, Rafa, enquanto profissional de movimento, primeiro considerar que elas existem, e até o que eu já falei um pouco antes, que a variabilidade motora está relacionada à variabilidade cognitiva. Conhecer as funções cognitivas nos permite entender um pouco de que forma a gente vai estar variando elas e exigindo elas. O que seriam as funções cognitivas? A atenção é uma delas. Memória é uma delas. Memória de trabalho é outra. Uhum. Funções executivas, como tu falou ainda há pouco, tem a ver muito com o nosso planejamento, o nosso raciocínio, nosso planejamento da ação. Gnosias e práxias, linguagem é uma delas. Então, assim, o que eu acho que a gente, profissional de movimento, tem que tomar cuidado é que conhecer as funções cognitivas nos dá ferramenta para entender o movimento melhor. Porém, a gente não pode achar que a gente vai ser agora neuropsicólogos e querer desenvolver ou melhorar qualquer habilidade cognitiva dessas pessoas. Eu acho que, na Uhum. verdade, existe uma zona cinza aí onde neuropsicólogos e profissionais de movimento deveriam conversar. Uhum. Deveriam trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, que um não pode negligenciar o trabalho do outro, sabe? Uhum. Mas eu gosto de dar aquele exemplo, Rafa, que a gente dá na oficina, da criança que vai no parquinho. Eu tenho tempo, não sei quanto tempo tenho, né? Tem tempo. Tem. Aquela criança que vai brincar no parquinho, que vai subir na árvore. Uhum. Se a gente fala, lembra desse exemplo, Rafa? Da criança do parquinho? Não? Ah, por exemplo, para nós profissionais do movimento, quando eu falo assim, a criança foi a primeira vez, ela se mudou de cidade, ela tem 5 anos, foi a primeira vez brincar no parque do bairro novo que ela mora. E ali tem uma árvore. E ela resolve subir na árvore. Ela não conhece a árvore, ela está reconhecendo aquele ambiente e tal. E a gente faz essa analogia, né, Rafa? Que capacidades físicas ela precisa para subir na árvore? Ela Uhum. precisa de força, ela precisa de precisão, ela precisa de braquiação, enfim, sei lá. E aí, se tu parar para pensar quais as funções cognitivas estão envolvidas nesse ato da criança subir na árvore, tu vai ver que está tudo trabalhando junto como uma orquestra. Por exemplo, ela precisa já entender que um tronco de uma árvore pode ser áspero ou macio. Porque se ela estiver descalça, ela já vai saber o quanto de pressão ela vai botar, né, na hora de pisar no tronco. Ela precisa das funções cognitivas de gnosias e práxias para reconhecer o seu tamanho no mundo, seu esquema corporal, quanto será que ela vai alcançar
ela vai ter braço para alcançar naquele galho daquela árvore? Ela tem noção disso, sabe? Ela vai precisar de planejamento, porque ela não vai subir num primeiro momento na árvore igual uma louca, assim, adoidado. Ela precisa planejar aquela ação dela de subir na árvore. Ela vai precisar de atenção. Ela, querendo ou não, semanticamente, a linguagem dela tá ativa, porque ela sabe o que é um galho, ela sabe o que é um tronco, ela sabe o que é fino, o que é grosso. E ela vai para casa. E aí, no outro dia, ela volta no parquinho. O negócio tá apitando aqui. E aí, no outro dia, ela volta pro parquinho. E aí, aquela exigência cognitiva que ela tinha no primeiro dia para subir na árvore, provavelmente vai ser diferente da exigência cognitiva que ela vai ter no segundo dia. Porque uma das funções que ela já vai ativar é a memória. Ela vai lembrar dos galhos que ela pisou, dos locais que ela pisou na árvore e não deram certo. Então, ela vai usar um outro planejamento, uma outra estratégia. E até que um dia, essa exigência cognitiva dela vai ser mais baixa, porque aquilo já ficou reconhecido, a percepção daquele ambiente, as informações que aquele ambiente dá para ela, já está tão reconhecido que ela pode fazer isso de uma maneira mais fácil, mais automática. Então, assim, ela resolveu aquela situação de movimento, que agora ficou cômodo para ela, né? Não vamos entrar na coisa dos atratores e tal, mas é isso. Então, a grosso modo, é pensar que o indivíduo está aqui, o mundo externo está aqui, e as funções cognitivas e o movimento fazem com que o indivíduo se relacione com o mundo externo desde que a gente nasceu. Isso aqui está acontecendo o tempo todo. Então, é como se tivesse essa película de movimento e funções cognitivas que fazem com que o indivíduo se reconheça e se aproxime, se aproprie, experimente do mundo externo. Eu acho que entender isso, Rafa, é importante quando a gente tem que considerar as funções cognitivas ao prescrever o movimento. É entender mais do que querer intervir ou querer dar conta de uma função que se perdeu, sabe? É aquela história de que o simples pode ser complexo e o complexo pode ser simples. Então, sim, perfeito. Só Verdade. saber que isso existe e... Eu ia resumir o que você falou. Quando você estava falando, eu já estava pensando dela. Leca, que é o da palavra cruzada. Você lembra que você fala que a palavra cruzada tem um certo momento que ela já não é desafio cognitivo. Então, a pessoa tá lá, minha avó, cara. Eu penso na minha avó, por isso que eu gravo esse exemplo. Ela tá lá pensando que tá arrasando na palavra cruzada. Tá sem áudio? A gente fala isso, né? O teu áudio tá cortando às vezes, Rafa. É isso, Rafa. Às vezes fala assim, cara, eu treino pra caramba meu cérebro. Eu faço palavra cruzada todo dia. Nossa, sou fera em sudoku, sou fera. Eu leio jornal todos os dias. Se a pessoa ela não tem desafios cognitivos todos os dias, ela vai estar... É a mesma coisa que pegar a mesma trilha o tempo inteiro para o mesmo lugar, sabe? Tu tem que estar sempre se colocando em novos desafios, novos aprendizados, fazendo com que o teu cérebro ache novos caminhos, e aí o teu corpo, se a gente está falando de movimento também, o que o cérebro mais quer é solucionar problemas. E solucionar problemas de maneira mais eficiente. O cérebro adora fazer isso. E aí a gente pode ficar a vida inteira brincando de desafiar. Tem um estudo é infinito, que fizeram... né? É infinito, assim. Tem um estudo que fizeram com músicos, não sei se chama músicos ou musicistas, que o declínio cognitivo neles aparece muito tardiamente. Porque o cérebro deles é tão bom em achar Estão criando o tempo inteiro, né? Então, eles acham novos caminhos. É um estudo que fala da neuroplasticidade mesmo. O cérebro deles é tão bom em achar novos caminhos que quando eles já estão arrombados mesmo, o cérebro deles está arrombado, aparece já muito lá na frente. A gente não consegue ver gradual. Eles vão dando conta disso.
Verdade, eles estão criando o tempo inteiro aí. Eu acho que é o gancho perfeito, Leca, para a gente falar um pouquinho de criatividade. Por que que a gente precisa falar disso? Qual é o seu posicionamento quanto à criatividade? Você já deu uma palhinha, né? Já dei. Já dei? Várias. Já dei aqui, já dei. Agora, no musicista, né? Ele fica criando o tempo Ah, inteiro. é. E o declínio cognitivo dele já acontece, aparece tardiamente. Não? Sim, assim, sim. Ah, eu até acho que faz um mês, mais ou menos, que eu e a Clara Trigo, que também é uma amiga minha e é colega de muitos de vocês, do clã, a gente fez uma conversa sobre criatividade e movimento também. E o que eu gosto de falar da criatividade, primeiro, é que ela é inerente a todo ser humano. Não existe aquela fala Uhum. da pessoa dizer: ah, tu é criativa, eu não sou. Ah, tu consegue fazer isso, eu não consigo. Ela não é uma entidade que vai baixar em ti. Não é uma coisa que uns têm e outros não têm. Bom, tivesse sorte, hein? Ganhasse todos aqui na criatividade. Não é bem por aí. Ela existe, e ela existe enquanto potencial que pode ser desenvolvido em todo mundo. E para mim, palavras-chave que se relacionam com a criatividade, uma delas é curiosidade. Eu acho que a curiosidade nos leva para um caminho da criatividade. E uma palavra que eu uso que chama espontaneidade, mas não no sentido de ter personalidade espontânea, mas no sentido de permissão. Eu me permito, eu sou espontâneo e eu me permito ser curioso para descobrir as coisas. Acho que essas duas palavras estão super relacionadas com a criatividade. E Uhum. aí, uma das maneiras que a gente pode alcançar e acessar mais fácil a curiosidade, a permissividade e a espontaneidade seria através de brincadeira e jogos de movimento, quando a gente, né, puxando isso para a nossa profissão, assim, para o nosso trabalho do movimento. E quando a gente trabalha movimento, colocando situação de imprevisibilidade, e às vezes deixando o espaço um pouco mais vazio e sem regra, porque na nossa profissão a gente está muito acostumado a dizer do começo ao fim o passo a passo do que a pessoa tem que fazer quando a gente prescreve um movimento. Uhum. É difícil para a gente mudar um pouco a nossa forma de atuar nesse sentido, né? Então, quando a gente coloca situações de imprevisibilidade, deixando esse espaço mais vazio, mais sem tantas regras, assim, ou com uma regra que abre as possibilidades, permite com que a pessoa possa explorar maneiras não convencionais ou não usuais dela de solucionar aquele problema do movimento. Uhum. E aí eu tenho percebido nas minhas aulas o quanto esse espaço vazio, esse deixar em aberto, o quanto isso pode ser libertador, mas também angustiante para algumas pessoas. O quanto isso pode representar para umas pessoas uma falta. Meu Deus, mas como fazer? Está faltando informação. E para outras isso pode representar a possibilidade. Ah, que massa, não posso fazer do jeito que eu quero, né? E Uhum. aí Verdade. a gente pode ver quanto isso pode ser uma potência criativa da pessoa. A gente cresce na nossa vida acreditando que tudo que tem um buraco e espaço vazio a gente tem que preencher rapidamente. A gente não dá conta de lidar com vazio. Uhum. A criança, ela dá conta de ficar com vazio, ela lida bem com essa ausência e com a não necessidade de ter que finalizar tudo. A gente cresce, a gente muda tudo, porque a gente não consegue lidar com vazio. A gente tem essa necessidade de tudo ter um começo, meio e fim, ter que finalizar, e o espaço é aberto, o buraco, essa parede branca, ela Uhum. rapidamente é convertida como uma coisa angustiante, não libertadora para a gente, né? Aham. Ô, Leca, e essa abordagem que você faz que de forma coletiva, ela é interessante para explorar todos esses aspectos que você listou aqui, né? Da curiosidade, da espontaneidade, da ludicidade. Você vê uma diferença na abordagem coletiva da individual?
Vejo, muita, muita. Por quê? Aí, agora falou a defensora das abordagens coletivas. Eu até queria, eu vou falar o que eu vejo, Rafa, mas depois eu quero devolver a pergunta para ti, porque eu lembro muito no começo do ano passado que quando a gente estava montando tudo que a gente queria falar na oficina, e a gente colocava muito essas diferenças das nossas atuações, né? Tu e da Edma, uma puta experiência de personal trainer e atendimento super individualizado. E eu a vida inteira trabalhando com grupo. Então, até depois eu quero ouvir de ti como que daí vocês decidiram fazer junto com o Zé, Aham, o os Small mal. Groups. E eu quero ouvir também um pouco o que tu, a tua percepção, que tinha uma prática diferente da minha e que agora também está vivenciando essa outra experiência. Não sei, acho que a gente Claro. pode até responder junto essa pergunta, né, Rafa, das abordagens coletivas, assim. Eu Aham, vejo o grupo como uma possibilidade de desenvolvimento dessa espontaneidade, dessa criatividade. O adulto, ele tem muito esquecido essa história do jogo, do brincar. perfeito. Então, quando a gente está em grupo, a gente pode dar uma dimensão lúdica e isso pode ser uma saída, uma maneira para que aquelas pessoas que estão ali se relacionando encontrem outras saídas e outras soluções de movimento. Eu me enrolei para falar. Uhum. Não, nem Deu um para entender? pouco. Eu me enrolei. Deu. Tá. Teve uma importância muito forte na minha prática, Léo, porque o que você disse é perfeito. O desafio, quando a gente começa a prestar atenção na abordagem mais cognitiva, a gente sabe que tudo acontece, mas quando a gente está pensando em proporcionar isso para a pessoa, o coletivo é importante. Quer dizer, quando a gente está pensando em abordar, só para eu não cortar, é um desafio nosso. Porque, como você disse, se eu mandar a pessoa fazer o que ela tem que fazer, já quebra a prática do movimento natural que a gente quer. Ela não está tendo desafio cognitivo, porque eu estou mandando ela fazer. Ela pode até ter um desafio cognitivo, porque ela nunca fez aquilo. Mas chega um momento, a gente não vai ter uma Sim. espontaneidade dela. Né? A gente não vai ter uma solução que ela acha, uma criatividade sendo promovida. E no personal, perde uma coisa. Isso era uma falta muito grande que a gente sentiu, dentre outras coisas. Mas eu acho que se eu tivesse que focar em alguma coisa, nós fomos para o grupo porque a gente precisava quebrar padrões, quebrar gelo de pessoas achando que brincar é coisa que é visto como infantilidade. Tem muito isso, né? Quando a gente vira adulta, brincar é algo infantil. Não, brincar não é infantil. Se a gente olhar na ciência, cara, o tanto que a gente ganha, olha o que a gente está falando de cognição. Olha o quanto brincar promove isso pra gente, entendeu? Só pelo fato da gente estar livre, da gente estar sem preconceito, sem nada, sem fazendo o que você quer que eu faça. Então, o lance do coletivo foi algo muito bom. O lance as pessoas pararem de pensar assim, o que eu tenho que fazer? Porque tá no coletivo, a gente manda a tarefa, buf, e sai. E aí, Então ele quando já, um já faz, o outro já faz também. Tem essa coisa é da isso. ressonância, assim, né? Tem. E tem uma coisa incrível, né, Leca? A diversão. O quanto eles se divertem com. Sim. E nem vão perceber que tu não tá. Nem percebe, nem percebe. Nem percebe. Não precisaria da gente ali, entendeu? Mas como a gente quer melhorar as capacidades físicas, alguma coisa, até precisa para a gente estimular coisas que talvez a gente estaria estimulando. Uhum. Mas foi mágico. Incrementar o coletivo foi mágico. A gente trabalha coisas que a gente acredita muito, que é diversão, é a movimentação natural, é o trabalho de todo mundo estar ali em grupo. O grupo é uma coisa muito importante para a nossa espécie, né? Para a evolução. Era meio resistente, mas depois que a gente começou a trocar a conversa, a gente começou a estudar sobre, aquilo ali mudou completamente a vida, a nossa atuação e a atuação dos nossos alunos. Agora, quando a gente vai para o personal, eles já não perguntam tanto, porque eles sabem que é importante. Legal. Isso foi bem bom. Cortou Ô, meu áudio, Rafa, não? eu acho que tem.
tá cortando às vezes, mas dá para pegar. Eu acho que essa coisa de trabalhar com adultos faz com que, primeiro, tem que fazer eles entenderem que brincar é intrínseco da gente. Eles brincam o tempo todo. Adulto brinca, a gente brinca quando a gente faz uma gozação da cara do outro, a gente brinca quando faz uma dancinha aqui para ir não sei aonde, a gente brinca no trabalho, a gente brinca com nossos pais, a gente brinca o tempo inteiro, a gente brinca quando sai para beber à noite, a gente está sempre brincando. Então, desmistificar essa questão do brincar, que é uma coisa de criança só, é mostrar, dar exemplos de outros lugares que eles estão brincando. A outra coisa é desmistificar em dizer que quando a gente propõe jogos e brincadeiras, a gente está querendo que vocês reavivam a criança que mora dentro de vocês. Não, a gente não quer despertar criança nenhuma dentro de vocês. A gente quer que adultos brinquem. Eu acho que isso é uma fala que a gente tem que fortalecer muito, assim. Vamos despertar a nossa criança anterior. Eu acho que isso causa um bloqueio já. Não tem criança anterior, a gente já foi criança, a gente não é mais criança. A gente é adulto que brinca. Agora, para nós, enquanto profissionais de movimento, realmente a gente tem que pensar em criar um setting específico para fazer com que o adulto possa ter isso de explorar o jogo e a brincadeira no nível sensório-motor, simbólico e representativo, sei lá, usando os termos que Piaget usaria, assim, mas é isso, assim, a gente tem que pensar em criar um setting, porque ele não existe, então a gente está ali propondo brincadeiras, propondo atividades, e a gente tem que ser inteligente nisso, porque não é só porque a gente está trabalhando com jogo e brincadeira que a nossa atividade de movimento e prescrição de exercício virou oba-oba, virou palhaçada, tirou a seriedade, sabe? Não, é muito sério o que a gente está fazendo, só que a gente está precisando criar um setting diferente. Aliás, quando a gente coloca pessoas em grupo, o nosso trabalho de conter coisas que podem aparecer ali, emocionais, é muito importante, porque tu coloca pessoas se relacionando, com certeza o trabalho em grupo já tem a questão de tu trabalhar vínculo, trabalhar relacionamento interpessoal, trabalhar as frustrações, respeitar o ritmo do outro. Aliás, o nosso projeto do Playmobility tem sido chamado para atuar em ambientes corporativos nesse sentido. É muito interessante, porque a gente achou que ia trabalhar o Playmobility com uma ideia de estimular as pessoas a se movimentarem, e a gente está trabalhando, o nosso enfoque está indo para um lado da questão das relações pessoais e das subjetividades, assim. Cara, você sabe que a Movimore também, Leca, o primeiro trabalho da Movimore foi com isso, para trabalhar relações de trabalho, interpessoal de trabalho. Né? Engraçado, né? E aí eu vejo assim, cara, olha o quanto... Eu não sei do nosso tempo, Rafa. Nós temos 5 minutos. Falando só um adendo, Leca, tiveram algumas perguntas aqui, gente, só para ela não acabar com o raciocínio dela. A gente vai responder depois, tá? Eu faço um vídeo, se a Leca permitir. Ela faz o vídeo respondendo as perguntas e a gente posta ali no IGTV. Tá, meu Deus do céu. Até perdi meu raciocínio agora. Você tava falando do Playmobil. Não, mas na verdade nem cabe, acho que falar aqui do Playmobility, mas acho que cabe dizer, de ressaltar que olha como nós, profissionais do movimento, a gente tem essas outras possibilidades de atuação, cara. Olha isso. A gente tem que parar e pensar que tanto na saúde pública está existindo uma exigência mesmo, social, política, de planejamento de atividades, de políticas públicas, para que a gente use essas abordagens coletivas. O potencial que a gente tem enquanto a gente pode trabalhar movimento e pessoas, olha o que isso pode gerar, sabe? Então, eu venho aqui colocar essa reflexão, assim, olha o potencial que a gente tem enquanto profissional de movimento nisso, sabe? Para a gente refletir sobre isso, assim. E o que mais que eu ia falar, Rafa? Não sei. Eu ia falar, talvez... Fala. Não, pode falar. Eu ia dizer
que eu vejo que ia sugerir, assim, para as pessoas que é óbvio, agora a gente está em isolamento social, mas a gente tem que experimentar movimento, cara. A gente tem que dançar, a gente tem que fazer dança dois, a gente tem que fazer contato e improvisação, a gente tem que fazer práticas na rua, parkour, salto, a gente tem que ir para o chão na dança contemporânea, a gente tem que experimentar arte marcial, a gente tem que experimentar capoeira, a gente tem que experimentar teatro. Ah, Leca, não tem tempo para tudo isso. Escolhe um, explora sozinho. Não estou falando de experimentar tecnicamente para aprender e ser bom nisso, sabe? Treina ritmo. Ah, como que eu vou treinar ritmo? Sei lá, tá dirigindo, tem o pisca-alerta do carro, o pisca-alerta tá fazendo pisca, pisca, pisca. E enquanto o pisca tá ali, vai batendo na perna, tá? Pisca, 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 pisca. Sei lá, tá tomando banho, faz som com o barulho da água no chão. Acho que a gente tem que brincar de transformar som em movimento, palavra em movimento. A gente é profissional do movimento, cara. A gente tem que brincar com o movimento, a gente tem que experimentar movimento no nosso corpo para depois saber prescrever. Não adianta, não vai ter um manual escrito assim, sabe? Perfeito, perfeito. Experimentação é o caminho, né, Leca? A gente tem que começar. Acho que travou de novo. Você me ouviu? Tá me ouvindo, Leca? Tá travando. Vou botar no Wi-Fi, ver se melhorou. Melhorou. Melhorou? Tá. A gente tem 1 minuto e 20, Leca. Queria muito agradecer. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode gravar os vídeos com as perguntas? Posso, eu tenho vergonha, Ah. mas vou fazer. Mas é a mesma coisa que a gente Não, aqui. Ou você. eu não vi, eu tô olhando eu tô olhando agora os comentários das pessoas. Eu não olhei. Não, eu vou deixar a então live, não sei eu vou como deixar a live gravada. Eu vou deixar a live gravada, a gente consegue rever os comentários. Mas eu anotei algumas perguntas aqui. Leca, muito obrigada. Gente, tá. as dicas de leitura, tudo que ela tá mandando aí, eu vou mandar nos stories agora, tá? Queria muito agradecer. Daria para ficar o dia inteiro conversando. Tanto que a oficina são 2 dias, né? Porque e a gente não consegue falar tudo que a gente quer. É verdade, é verdade. Obrigada, Leca, muito Rafa. Eu obrigada. adorei esse bate-papo. Adoro falar dessas coisas. E quero ver as perguntas aí para ver se eu posso colaborar de algum jeito mais, então. Sem dúvidas. Um beijo, obrigada. Manda um beijo pra mamãe. Gente, feliz Dia das Mães aí pra todo Obrigada, mundo. tá? Beijo. Também. Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Beijo. Beijo.